Salve, salve, fãs do Flatout! Eu também sou um deles, com muito orgulho. Meu nome é Marcos Sozen, sou administrador geral aqui do MIAL, Museu da Imprensa Automotiva. Esse é mais um episódio do Flatout 56 e nele vamos falar desse bichão aqui, ó, Chevrolet Omega. O Omega é um dos carros mais icônicos do nosso mercado por uma série de razões. Primeiro, a missão dele que, claro, era substituir esse nosso querido Opala, isso aqui já a última linha 92, como também combater os carros importados que já estavam chegando no nosso mercado. O Omega foi lançado em 92, em agosto de 92. Essa daqui que eu vou mostrar para vocês é uma revista Panorama, que era a revista interna da GM, sobre o lançamento, era uma edição especial. Bom, o Omega já chama bastante atenção, primeiro pelo estilo, né? Ele foi desenvolvido em túnel de vento, tinha linhas super fluidas, o CX dele inclusive era baixíssimo, era 0,3, que é um número impressionante para um carro desse porte, inclusive. E tinham coisas que pra gente, na época, no começo dos anos 90, eram absurdos, do tipo os vidros aqui, que eram rentes à carroceria, aqui a caixa de roda traseira um pouco mais baixa, que também era uma questão da aerodinâmica. Não só no desenho, mas como nos equipamentos, ele era um carro fantástico, assim, que pra época, pra vocês terem uma ideia, era mais a versão GLS 2.0 que encontrava concorrentes aqui no nosso mercado. Santana, o próprio Tempra, o Royale. A versão 3.0 ela praticamente não tinha concorrente aqui, a 6 cilindros, e ela brigava basicamente com os importados. Em termos de equipamento, o Omega sem dúvida foi um dos carros não só da época, como até hoje em dia dos mais equipados. Ele tinha computador de bordo, tinha piloto automático, inclusive foi o primeiro carro com isso aqui no Brasil. Tinha teto solar, tinha CD player com toca-fita. A suspensão dele foi assim, trabalhada com esmero, com subchassi, tração traseira. Vou contar para vocês uma curiosidade. Esse daqui é o Omega 001 em tese, aqui na linha de produção. O Omega, por incrível que pareça, ele teve dois carros 001, os dois com chassi 001. O primeiro foi um pré-série, um azulzinho claro, inclusive o interior dele também era azul Pilot, um carro com não tinha nem vidro elétrico, tinha maçaneta. Esse carro, como ele era um pré-série, depois ele seria scrapeado, seria destruído. Mas ele teve uma sorte de ser usado para desenvolver a injeção eletrônica do álcool, porque na época, inclusive, se dizia que não tinha como ter carro injetado a álcool, que uma coisa não casava com a outra, e a GM e a Bosch pegaram esse carro para desenvolver esse motor 2.0 a álcool, que até depois foi lançado em 93 e se dizia que era o motor 2.0, 8 válvulas mais potente do mundo, que tinha 130 cavalos e tal. O louco é que esses dois carros ficaram na GM, eles iam fazer parte do acervo lá daquele famoso museu que a GM ia fazer em São Caetano em 96, que nunca foi construído. Eles acabaram indo lá para a Ubra e quando a Ubra fechou, voltaram para a GM e entraram num leilão interno que foi feito lá de vários carros. Esse 001 prata foi comprado para uma concessionária lá de São Caetano, ficou exposto muitos anos lá na concessionária e depois ele foi comprado pelo Alexandre Badolato, que é lá do Museu do Dodge, que está com ele até hoje. E o outro, o azulzinho, que nunca teve documento, nunca foi emplacado nem nada, ao contrário desse prata, ele foi parar com o pessoal do Clube do Omega, que está com ele até hoje. Inclusive, ele precisava de alguns cuidados, o carro foi restaurado de alguns detalhes que ao longo dos anos acabou ficando meio jogado e tal. O pessoal do Clube do Omega está com esse carro até hoje. Aqui temos algumas belas fotos. O Omega, na versão CD, como opcional, tinha esse maravilhoso painel digital, que era um desbunde para a época. Também tinha câmbio automático, o primeiro do Brasil com função Sport. Aqui a gente tem uma foto do interior. E o legal era o seguinte, aqui ó. O CD, ele era opcional, mas se você comprasse o carro com CD, ele vinha com toca-fitas. O toca-fitas não saía. Mas o curioso é o seguinte, desde o começo a GM queria colocar o 400 no Omega, porque ela já sabia que lá na Europa esse 3.0 aqui, que eram 6 em linha, ele ia deixar de ser produzido por volta de 94. Então ela mandou o 400 lá para Lotus,
que era a empresa que era responsável pela engenharia, inclusive dos carros de competição da Lotus, na época pertencia à própria GM, e mandaram o 400 lá e falaram, coloca a injeção aí, dá um tapa aí nesse motor pra gente usar no Ômega. A Lotus devolveu o motor, falou, esse motor não presta, é um projeto muito antigo, não dá pra fazer nada, é uma porcaria. E aí a GM falou, meu filho, não tem o que a gente fazer, porque a próxima geração do Ômega ia usar o V6 e não cabia no cofre desse aqui. E a Lotus falou, só que isso aqui a gente não consegue fazer assim do dia para noite, a gente vai levar uns 2 anos. E aí, para não perder o descompasso, conseguir manter as datas de lançamento previstas de 92, a GM decidiu colocar esse 3.0 alemão e na versão GLS, abaixo, o 2.0, que já era conhecido do Monza e do Cadete, ainda que com uma injeção bem mais moderna e outras algumas pequenas melhorias. Ele era tão revolucionário para o nosso mercado na época que fizeram uma noite de gala para marcar o lançamento. Essa aqui também é uma edição da Panorama, uma revista interna da GM. Uma noite só para o Ômega, uma festa que reuniu cerca de 155 mil pessoas em todo o Brasil. Assim foi o dia 27 de agosto de 92, Dia Nacional do Ômega. Cerca de 400 concessionários Chevrolet realizaram coquetéis que foram uma van premiere para clientes preferenciais, pessoas formadoras de opinião e a imprensa local. A Pompeia, em São Paulo, que é uma concessionária inclusive ficava aqui pertinho do Miau, recebeu a visita de aproximadamente 5 mil pessoas, 5 mil pessoas foram na concessionária só para ver o Ômega de perto. No dia seguinte, o dia 27 de agosto, começou a passar o comercial do Ômega, que também marcou época. Aqui tem algumas cenas dele, o filme se chamava Laser, não sei se vocês lembram, tinha um Ômega e vinha um raio laser e cortava a carroceria, abria no meio, depois cortava para cima e tal. Você já pode se sentir verdadeiramente mais próximo da perfeição. Ômega absoluto. Curioso é que aquilo lá era uma maquete. Fizeram uma miniatura do Ômega, até que era grande assim, mas perfeita em todos os detalhes, e essa miniatura foi usada para fazer esse efeito aí no filme. Depois colocaram um efeito de computação gráfica em cima e tal. Essa propaganda ficou tão marcada na história do Ômega, que inclusive foi a primeira vez que usaram aquele slogan absoluto, que aí no salão do automóvel daquele ano, de 92, em novembro, a GM quis usar o mesmo conceito e mandou super bem, cara. Eles pegaram, dessa vez foi um Ômega de verdade, e serraram o carro inteiro ao meio. E aí lá no stand tinha um mágico, ele fazia uma cena toda tal, e em um determinado momento o carro aparecia e abria assim no meio de forma longitudinal, né? Aqui tem os bastidores desse trabalho, foi um cara que fez. Ele levou 4 meses para serrar o carro no meio, usando um monte de serras especiais e tal. E ele fez um trabalho tão bem feito que não precisou nem de retoque na pintura, trocar o vidro, alguma coisa assim. O cara conseguiu serrar o carro certinho no meio, só que ele levou 4 meses para fazer esse trabalho. E agora eu vou mostrar para vocês esse aqui, que é um material de imprensa que foi distribuído aos jornalistas no dia do lançamento do Ômega. E vocês vão ver que ele é muito bem feito. Bom, aqui a gente tem alguns desenhos técnicos, que infelizmente é uma coisa que hoje em dia não se faz mais. Tem todos os desenhos técnicos do Ômega aqui, ó, da suspensão, raio-x, ângulo de visibilidade. E esse aqui é um texto que foi distribuído aos jornalistas. Vou dar uma lida aqui para vocês. O Chevrolet Ômega nasceu da decisão da General Motors de produzir um automóvel que atendesse às expectativas dos consumidores brasileiros de veículos de porte médio-grande da década de 90. Estudos revelaram que essas expectativas concentram-se em itens como estilo moderno, amplo emprego de tecnologia de ponta,
qualidade em nível mundial, elevado grau de conforto, espaço interno e baixo custo de operação e manutenção. O objetivo da GM também foi produzir no país um veículo avançado bastante para se comparar aos mais modernos modelos mundiais, plenamente atualizado em estilo, tecnologia, segurança e controle de emissões. O novo carro deveria refletir a pujança de desempenho típica dos carros alemães e, ao mesmo tempo, favorecer o tráfego pelas rodovias nacionais com aspectos como resistência de suspensão e durabilidade. E era isso mesmo. O Ômega, ainda que tivesse sido lançado na Europa em 86, realmente ele era já incomparável aos modelos nacionais. Então eu vou falar um pouquinho mais do 3.0 alemão. Essa aqui é a ficha técnica. 6 em linha, né? 165 cavalos, torque 23 kg. A injeção era a mais moderna que existia na época, que era uma Bosch Motronic M151. O Ômega também tinha sonda lambda, que na época também era uma coisa revolucionária aqui pra gente. O câmbio do Ômega, tanto o manual de 5 marchas quanto o automático, ambos eram importados. Um vinha da Alemanha, o manual, e o automático vinha da França. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho na prática como que a imprensa na época retratou o Ômega. Essa edição aqui, como é de julho de 92, portanto um mês antes do lançamento, a Quatro Rodas só teve acesso ao carro. Pôde fotografar, mas não pôde andar. Basicamente só tem fotos, não tem o teste, que foi na edição seguinte. Mas olha que beleza, em termos de estilo, realmente um carro até hoje inigualável. Essa daqui, para alegria inclusive do Felipe lá do Flatout, é a Quatro Rodas de agosto de 92. Temos um Mazda RX-7 na capa, para regozijo do Felipe. E já de cara temos um belíssimo confronto, que é o Ômega versus o Santana. Esse aqui foi usado o GLS 2.0 para comparar com o Santana 2000. Se a motorização e a sofisticação do 3.0i o colocam no nível dos importados, o Ômega GLS, que usa o motor de 2 litros do Monza, chega ao mercado com disposição para brigar em casa, mais precisamente com o Santana GLS 2000 e 4 portas, até então o automóvel mais luxuoso do país. É curioso que, como dá para ver, o Santana tinha acabado de ser reestilizado ali em 92 e mesmo assim olha como o Ômega envelheceu o Santana, né? Do dia para a noite. Vou ler aqui, ó. Uma conclusão. Mais moderno nas linhas, nasceu em 86 na Opel alemã. O Ômega apresenta uma concepção de estilo que a reformulação do Santana 92 não consegue superar. É desnecessária, por exemplo, a presença dos antiquados quebra-ventos, está falando do Santana, que servem apenas para atrapalhar a visão pelo retrovisor externo direito. Vou pegar os números do teste aqui. Em velocidade máxima, o Ômega fez 175.6, o 2.0, né? Contra 178 do Santana. O Santana foi um pouco mais veloz, foi um pouco mais rápido também. De 0 a 100, o Ômega fez em 13.6, o Santana fez bem abaixo, 12.4. Na frenagem, olha como o Ômega era mais moderno. De 80 a 0 km por hora, o Ômega levou 24 metros para parar e o Santana 30 metros, cara. E o consumo, o Ômega foi melhor, 10.8 contra 10.5 do Santana. Conforme prometido, na mesma edição, tem o teste completo do Ômega 3.0. Só para vocês terem uma ideia do que era esse carro. Vou ler aqui, ó. O Ômega 3.0 ICD confirmou nos testes de pista todas as expectativas de desempenho, conforto e segurança e passou a ocupar a liderança entre os carros nacionais em mais da metade dos itens do ranking de 4 rodas. Acreditava-se que ele passaria dos 190 km por hora de velocidade máxima na pista de Limeira. Ele alcançou 206 km por hora nos 3.450 metros da pista do aeroporto de Viracopos e 194 km por hora nos 1.800 metros da pista de Limeira. Na aceleração, como previsto, arrancou do 0 a 100 em menos de 10 segundos, mesmo pesando 1,5 toneladas. Cravou 9,6. A retomada de velocidade de 40 a 100, estimada na casa dos 22 segundos, foi feita em 23. Além da modernidade, obviamente o aspecto da aerodinâmica, além desse belo motorzão, obviamente. Aqui tem umas fotos legais também da produção do Ômega, lá em São Caetano, na fábrica da GM. Temos aqui uma bela Playboy da Carla Marins. Olha o que era esse Ômega 3.0, cara. Entre os carros nacionais, velocidade máxima, líder do ranking, 206. O segundo,
vocês terem uma ideia, o Monza Classic 2.0 era 180.7, cara. Olha a diferença. Andava mais que o Cadete GSI 2.0, mais que o Gol GTI, mais que o Santana. Velocidade, aceleração, de novo ganhou 0 a 100 em 9.6. O segundo era o GTI em 10.3, para vocês terem uma ideia. Consumo cidade, obviamente ele perdeu, o mais econômico era o Escort. Frenagem, olha só, aqueles 24.6 metros foi o líder da categoria. O segundo era a Royale 2.0 guia. E capacidade do porta-malas, o Ômega era o segundo, 452 litros, mas entre os sedãs era o maior porta-malas nacional. Entre todos os carros ele perdia só para a Elba, e inclusive ele bateu o prêmio, que até então era o sedã com maior porta-malas, com 428 litros, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 8 itens, o Ômega liderava em 5, que são os principais ligados à mecânica, desempenho, etc., conforto, e só perdendo o porta-malas para uma perua. Não à toa, ele foi eleito em 92, eleito é ótimo, da 4 rodas. Aqui nessa época a 4 rodas estava tentando brigar com a Autosport, que tinha o carro do ano. O título diz tudo, cara. Só podia ser ele mesmo, sem dúvida era o carro nacional mais avançado da época. O texto diz assim, ó: certos carros têm tanto carisma que dispensam a apresentação, é o caso desse Chevrolet. Ele acabou de ganhar o título de eleito do ano de 4 rodas. Todo mundo sabe que nenhum outro entre os nacionais possui motor 3.0 de 6 cilindros em linha, transmissão automática com combustão esportiva, CD player, piloto automático na lista de equipamentos, além da famosa geladeirinha no porta-luvas. Isso era sensacional. O esquema do ar-condicionado refrigerava o porta-luva também, você podia deixar uma água, um refri, alguma coisa. Aqui tem uma reprodução da capa da Autosport, que também era de fevereiro de 92, as duas. Estava uma briga forte essa história de carro do ano. O Ômega, obviamente, também ganhou facilmente aqui a eleição da Autosport também. Estamos chegando aqui a 92, ainda o final de 92, quando foi apresentada a Suprema. Essa aqui é uma 4 rodas de outubro de 92. E curiosamente aqui ela ainda estava sendo chamada de Caravan. Aqui tem alguns detalhes sobre o carro. Em termos de porta-mala, tinha absurdos 479 litros, isso sem rebaixar os bancos nem nada. Como comparação, a Quantum tinha 385 litros. A potência 116 cavalos contra 112 do Santana e da Royale também, da Ford. Nessa mesma edição, tem esse comparativo aqui, só confirmando mais uma vez como o Ômega CD não tinha concorrente nacional à altura. A 4 rodas quis fazer um comparativo com ele e tiveram que pegar um Hyundai Sonata V6, cara, que era mais ou menos a mesma coisa que tinha na época no nosso mercado. Claro que o Ômega acabou ganhando de lavada, né? Isso aqui, o texto na pista, foi um duelo entre dois carrões equipados com câmbio automático de 4 velocidades e motor 3 litros, com uma vitória incontestável do Ômega. Só como referência aqui, ó, velocidade máxima, o Ômega fez 201 e o Sonata 183. Essa aqui é a edição de abril de 1993, já da 4 rodas, que tem o primeiro teste da Suprema, mas ela só começou a ser vendida em abril de 93. Só elogios, cara, basicamente. O Ômega foi um verdadeiro divisor de águas. Do lançamento em agosto passado, a aclamação da versão como 3.0 CD como eleito do ano, o carro subverteu todos os conceitos de técnica, conforto e desempenho, tornando-se um novo sonho de consumo nacional e um best-seller em seu segmento. Mas o melhor carro brasileiro acaba de encontrar em sua própria linha quem o encare de frente e de traseira. Pegou? Ômega Suprema 3.0 CD, a versão Station Wagon, que completa a linha de lançamentos da GM no mercado de carros completos e caros. Aqui já tinha o preço atualizado, $60 mil. Chegamos à linha 93. Ai, cacete. Chegamos à linha 94 do Ômega, onde aconteceram duas coisas interessantes. Primeiro foi lançada a versão GL, que era aquela
famigerada com calotas, que acabou não vendendo nada porque a diferença de preço para a GLS era muito pouca e o carro perdeu várias coisas, até o painel era diferente, sem conta-giro, não tinha encosto de cabeça traseiro, era um carro para frota e taxista que acabou não vendendo bem. E tivemos este glorioso Omega Diamond. De onde veio o nome Diamond? Aliás, é do CD, que o CD é Comfort Diamond. E o nosso querido Omega Diamond era uma série especial que a GM fez para queimar os últimos 3.0 que ela ainda tinha importados lá da Opel alemã. O que era o Diamond? Basicamente era um GLS com um motor 3.0 ao invés do 2.0, que a GM já sabia que a linha 95 ela ia colocar os novos motores, o 4.1 e o 2.2. E aí ficou aquela, putz, o que a gente faz com esses motores? Continua usando, só que aí a outra vai ser linha 95,5 e tal, então em termos mercadológicos, para a linha 94 ela fez esse aqui, que era o Diamond, que foi uma espécie de desova dos últimos motores 3.0 que a GM aqui ainda tinha. 95 chegou essa nova mecânica, eles foram apelidados tanto o 4.1 quanto o 2.2 PowerTech. Vou ler um pedacinho aqui, texto que fala sobre o motor 4.100. Em meados de 90, o Opala ainda em plena produção e o Omega planejado para lançamento em agosto de 92, portanto 2 anos à frente. Uma equipe de engenharia de motores da General Motors do Brasil foi até a Pacata Rental, na Inglaterra, onde fica a Lotus Engineering. Motivo da visita é iniciar o novo desenvolvimento do motor 4.1 litros utilizando o know-how da Lotus para aplicação futura no Omega brasileiro. Mas por que usar o 6 cilindros brasileiro no Omega e não outra versão de motor Opel, que seria o V6? Dentro do planejamento a longo prazo típico da indústria automobilística, diz aqui a própria GM, era sabido que a família de motores 6 cilindros em linha produzidos pela Opel seria substituída por unidades V6 no primeiro trimestre de 94, coincidindo com a nova versão do Omega na Europa. Por seu lado, o Omega produzido no Brasil foi projetado para um motor de instalação longitudinal apenas. Desta maneira, o 4.1 se apresentava como o candidato perfeito para suceder o Opel 3.0 litros. Aqui tem as mudanças que foram feitas aqui no motor, ante a versão do Opala, além, obviamente, que o Opala era carburado. Foi feita uma redução substancial de peso em todas as peças móveis e do cabeçote. Pra vocês terem uma ideia, o 4.1 novo, ele pesa 196 kg e o 3.0 pesava 200 kg. Foi feito um aprimoramento do circuito de lubrificação, pistões de característica ultra leve, anéis com tecnologia de atrito ultra baixo, bielas forjadas em material de nova liga, árvore de comando de válvulas com novos perfis de ressalto e maior rigidez, varetas de válvula mais fortes, molas de válvula fabricadas em cromo silício, engrenagens de distribuição produzidas em nova liga de alumínio, tampas frontal de válvulas antes de aço passaram a ser de alumínio e uns suportes de motor também de alumínio, além da injeção multiponto Bosch Motronic M2.8.1. Potência, vigorosos 168 cavalos e um torque de 29,1 kg. Inclusive a engenharia da GM, tanto no 2.2 quanto no 4.1, ela privilegiou muito mais a questão do torque do que de potência. Então, nos dois casos, a potência ficou muito próxima aos motores anteriores, mas o torque cresceu bastante. Temos essa 4 rodas aqui, que é de outubro de 94, com o teste dos dois carros. Aqui é o resultado dos testes aqui rapidinho do 4.1. Aceleração de 0 a 100 em 9,7 segundos. A retomada 40 a 100 por hora 19 segundos. E o consumo médio 8,11. Velocidade máxima 209 km por hora. Agora temos uma beleza de comparativo aqui desta edição de 4 rodas, que é de janeiro de 95. Olha só o que foi para a pista. É o Omega 4.1 contra o Tempra Stile, que era o Tempra Turbo 4 portas. Uma aceleração de 0 a 100, o Tempra fez em 9 aqui nesse teste e o Omega em 11. A retomada de 40 a 120, por exemplo, o Tempra fez em 27 e o Omega em 30. Por um carro muito mais pesado, com uma proposta diferente, uma mecânica aspirada, que o desempenho do Omega não estava muito aquém. Infelizmente, depois dessa mudança aqui na linha 95, o Omega começou a entrar num certo descenso já no mercado. Como
já tinha essa questão dos importados e tal, o mercado estava sendo inundado por novidades e isso acabou fazendo com que o Ômega envelhecesse um pouco antes do tempo. Esse daqui é um folder da linha 98, que foi a última. Vou ler aqui para vocês uma Motor Show, que ela é de julho de 98. Você vê que hoje em dia é fácil a gente falar, a gente admirar o carro e tal, mas é legal a gente ter uma noção de, na época, como que a imprensa e o mercado em geral viam um carro. O Luiz Bartolomais, o Bartô, diz assim: pode um velho carro ser reabilitado por lei? Pode, um velho carro, cara. Olha como o Ômega já estava sendo tratado em 98. Afinal, foi o que aconteceu com o Ômega 2.2, que era o carro avaliado aqui. Antes eu não gostava desse motor, claro que preferia aquele 3.0 importado, mas as limitações de velocidade impostas pelo novo Código de Trânsito, quando entrou a questão dos pontos e tal, viabilizaram novamente esse automóvel. Já que não se pode mais correr impunemente em altas velocidades nem exibir potência, o melhor é analisar o velho Ômega de novo, 2.2, sobre o ponto de vista do bom senso. Você vê como mudou o enfoque daquele carro super moderno e tal, sem referências. No mercado nacional já estava sendo chamado de carro para analisar só sobre a ótica do bom senso. E o que aconteceu foi que em 98 a GM decidiu descontinuar o carro e trazer em seu lugar este aqui, que era o Ômega chamado australiano, que era um carro importado lá da Holden, que é uma subsidiária da GM lá da Austrália. É esse bicho aqui que, convenhamos, jamais conseguiu chegar aos pés do nosso querido Ômega Nacional. Só para a gente finalizar, para vocês terem só uma referência do que a própria GM achava dessa mudança, ó. Esse daqui é o material de imprensa que foi distribuído aos jornalistas no lançamento desse Ômega australiano em 98, que é um mero caderno xerocado colorido. Compara ele com o material de imprensa de lançamento do Ômega Nacional em 92. Você vê que até internamente a referência da importância do carro e do que era o carro mudou completamente, né? Essa foi a história do Chevrolet Ômega Nacional. A gente usou esses materiais aqui do MIAL, Museu da Imprensa Automotiva, para contá-la. Eles estão à disposição se você quiser vir aqui consultar. A consulta é livre, está convidado. Só conferir os dias e horários de funcionamento nos nossos canais aí no Facebook, no Instagram. E eu convido você também para assistir o próximo episódio do Flat Out 56, onde vamos falar de mais uma lenda entre os esportivos nacionais, o Escort XR3. Valeu!